Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque estamos aqui para dar o nosso melhor a você, Pai. Muito obrigado, Pai, por todos os milagres que aconteceram na nossa vida hoje, Pai. Nós não vimos, Pai, mas você estava presente. Muito obrigado, Pai, porque você se faz presente nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Pai, porque hoje podemos te chamar de Pai. E você olha para cada um de nós e fala: filhinho amado, filhinho amado. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui para te dar o nosso melhor culto, Pai. Porque só você é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quem diz? Amém. Vocês estão bem? Amém. Então você pode se sentando. Obrigado, louvor. Amém. Vocês estão bem mesmo? Tem certeza disso? Amém. Então você está preparado para receber a palavra de hoje? Não sei se você já viu o tema da ministração de hoje. Nem tudo é culpa do diabo. Amém? Antes que vocês olhem para mim, eu não sou advogado do diabo. Amém? Mas eu vim para falar algumas verdades que nós crentes temos que saber. Porque às vezes estamos muito acomodados em tudo que acontece com a gente, transferir a culpa para o diabo. Ou para pessoas, ou até mesmo para Deus. Amém? Lá no princípio, quando houve a queda, Deus chegou para Adão e ele falou o quê? A culpa foi da mulher que tu me deste. Ele transferiu a culpa para a mulher e para Deus. Depois ele chegou até Eva e Eva falou o quê? Foi a serpente, transferindo a culpa para o diabo. Amém? Mas a culpa não foi de Eva, a culpa foi de... A culpa foi de... Não foi da serpente, não. Mas ela transferiu a culpa para a serpente. Mas primeiro, Adão transferiu a culpa para Eva, antes de falar que tinha sido Deus. O interessante disso, que a primeira acusação aconteceu na família. Não sei se vocês pararam para ver isso, mas a primeira acusação apontando o dedo para outra pessoa foi na família. Foi o marido apontando o dedo para a sua esposa. Amém? Mas se você vê em Gênesis 2,15, a gente vai colocar aqui, a gente vai ler junto. O Senhor diz assim, 2,15. O Senhor Deus tornou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cultivar era para ele tomar conta, fazer as plantações, comer e guardar. Guardar de quem? Porque naquele tempo, se você ler essa parte aqui, ainda não tinha sido a criação de Eva. Estava só ele lá. Então, ele é que era para estar cuidando de lá para o diabo não fazer as coisas que ele fez com Eva, influenciar. Porque o diabo, diga assim, o diabo, ele não tem poder sobre a minha vida. Se ele não tem poder sobre sua vida, então pare de culpar ele. Vamos deixar de ser um crente que bota desculpa no diabo. Amém? Então, para o guardar. Então, quem tinha que ter tomado conta do jardim e de Eva era o homem. Então, para não deixar ela cair na tentação, era para ele ter tomado conta. E não transferir a culpa. Porque hoje em dia é muito fácil, meu irmão. Qualquer coisa, é a coisa mais fácil e o que mais acontece. É a gente transferir a culpa para outra pessoa. Porque sempre tem um mais. E um se. Mas se você não tivesse feito isso, talvez não tivesse acontecido. Mas se você não falasse isso, talvez a gente não tivesse brigado.
E a gente às vezes está dando lugar, porque o diabo ele não tem poder sobre nossa vida, a gente dá lugar a ele. A palavra fala que ele está ao nosso derredor. Amém? Mas prosseguindo aqui. Segunda Coríntios 11:3 diz assim: temo que assim como a serpente, com astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Amém? Então, o diabo ele vai lançar dados inflamáveis na nossa mente. Ele vai ficar lançando as suas armadilhas. Mas quando a gente está renovado, a gente não cai. Amém? Então aqui está dizendo o quê? Para que não seja corrompida. E se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que coisa linda. Simplicidade e pureza. E às vezes a gente não está exalando isso. A gente às vezes estamos aqueles cristãos, vamos falar Nutella, né? Que está uns crentes cheios de desculpa. Amém? Hoje a palavra vai ser um pouquinho assim, porque Deus veio tratando com isso há muito tempo comigo. Porque qualquer coisa eu vejo o crente botando o diabo no meio. A maior desculpa do crente hoje em dia é falar que é culpa do diabo. Não, mas aconteceu isso. Mas rapaz, meu carro furou o pneu. Eita, diabo. Não, meu irmão, o pneu estava velho, ou você passou em cima de um prego, ou aconteceu alguma coisa. Não, mas o meu comércio está fraco. O diabo está metendo a mão na minha finança. Não, meu irmão, às vezes é você que não está dizimando, não está ofertando. Sabe, às vezes a gente está tudo arrumando uma desculpa para falar, eita, é culpa do diabo. Ah, é culpa de Deus. Porque tem crente que culpa Deus. Ô Deus, meu milagre não chegou ainda. O que é que eu fiz contra o Senhor? Amém? A hora da reflexão da igreja. Mas é mesmo assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus trata isso comigo. Porque eu já cheguei a dar muita desculpa. Às vezes a gente está dando lugar ao diabo por falta de honra. Amém? Não é só honra à nossa liderança. É honra dentro de casa. É honra aos nossos familiares. É honra ao seu vizinho. É honra à pessoa que vai passando ali fora. Sabe por quê? Às vezes, meu irmão, você já viu uma pessoa duplicando. Você foi lá ajudar ou você começou a rir? Sabe, e essas coisinhas que a gente vai dando brecha, é onde o diabo vai se filtrando. Mas a palavra dele fala que ele não pode, ele não tem poder sobre você. Em Efésios 4:25 diz assim: é por isso que deixamos a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Amém? Não é nem com Deus, é com o seu próximo. O que é que você está falando com o seu próximo? Você está levantando ele ou está levantando falso contra ele? Você está querendo ver o crescimento dele ou está querendo ver a queda dele? Porque às vezes ele está crescendo mais do que você. Porque às vezes ele está, vamos falar assim, se destacando melhor do que você. E a inveja toma conta. Lugar para o diabo fazer uma festa. Mas tudo isso que eu estou falando, não foi o diabo que entrou. Você autorizou. Amém? Porque o diabo ele não pode entrar na sua vida e fazer qualquer coisa. Ele não tem poder sobre a vida de um crente. Ele não pode encostar um dedo na vida de um filho de Deus. No Velho Testamento você vê a história de Balaão. Ele tentou amaldiçoar os filhos de Israel.
Mas ele chegou e falou, olha, eu não consigo porque ninguém amaldiçoa o filho, o povo escolhido de Deus. No Velho Testamento. E agora eu e você que está num testamento ou numa aliança superior, onde o Espírito Santo está dentro, diga dentro. Então ele não tem poder. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão? Então não é ele que vai botar você para correr. Então se você tem o poder de expulsar ele, meu irmão, ele não tem nenhuma autoridade sobre sua vida. Mas sabe quando é que a gente dá? Quando a gente começa a falar do nosso irmãozinho. É forte isso, né? Mas se a gente não parar para estudar, para pensar direitinho, para ver as nossas atitudes, acontece isso diariamente. Às vezes a gente fala até sem estar pensando. Ixi, olha, tu viu o que a irmã fez? Não falou assim, rapaz, a irmã errou, vou chegar com ela, vou conversar com ela para a gente ajudar ela. Porque é mais fácil apontar do que mostrar a solução. É mais fácil a gente apontar do que trazer a solução. Você via Jesus apontando? Meu irmão, tinha um traidor com ele, andando com ele. Tinha um traidor e ladrão que andava com ele. Quantas vezes você vê na passagem, na Bíblia, Deus apontando o dedo para ele? Quantas? No dia da Santa Ceia, quem ceiou com ele? Judas. Então, se a gente se diz seguidor de Cristo, servo de Deus, a gente tem que começar a andar feito ele. Vou falar uma frase que Rosimara fala direto. A gente não pode seguir a Cristo e servir a Mamon. Forte isso, né? Na hora que eu vi isso no Instagram dela, eu falei, rapaz, isso me marcou. A gente não pode servir a Cristo e seguir a Mamon. E servir a Mamon. A gente não pode dar espaço para ele. Meu irmão, a gente é filho de Deus. A gente tem que ter autoridade sobre todas as coisas que ele não deu a autoridade. Amém? Tem coisas que a gente não tem autoridade para fazer. E uma delas é julgar. Mateus 7 fala sobre isso. Não julgue seu irmão. Porque só quem pode julgar é Deus. Porque da mesma maneira que você julgou, você será julgado. Olha como é forte. Então não fica dizendo para o teu irmão que ele vai para o inferno, não. Amém? Não fica dizendo que teu irmão é mentiroso. Que teu irmão não vale nada. Porque do mesmo jeito você vai ser julgado. Não sou eu que falei não, viu? Foi Cristo. Não foi aqui no livro de 1 Gerson, não. Amém? Não transfira a culpa para Deus por não ter afastado o diabo. Amém? Vamos ler aqui 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Diga, a tentação é humana. Amém? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você está lendo isso aqui, você está pensando, mas rapaz, a tentação é humana? Sim. Quando Jesus ele foi levado em espírito pelo diabo, o diabo olhou para ele, olha, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Jesus estava ali sendo tentado a comer. E o diabo só fez usar aquele gatilho. Então, se a gente tem alguma coisa que a gente é frágil, o diabo vai agir em cima daquilo. A tentação é nossa, a gente cai se quiser. Amém? Então, se eu vejo um bolo de chocolate, bem recheado, eu agora estou sendo fitness, estou na academia. Estou todo doído aqui. Mas, se eu tenho que cortar açúcar da minha vida, eu vejo aquele bolo recheado.
Eu falo, eu estou indo para academia. Mas o diabo fala, mas rapaz, só um pedacinho. Ele está usando a minha fraqueza nesse momento para me fazer ultrapassar aquilo que eu não quero ultrapassar. Cabe a mim falar, eu não vou comer e sair. Cabe a mim. Quando a gente... Quem aqui já tomou um choque elétrico? Pronto, algumas pessoas tomaram, outras não. Mas o seu pai já falou para você, não coloque o garfo na tomada que você vai levar um choque. Aí você pega, ou alguém já foi lá, e desobedeceu, foi lá, e colocou o garfo e tomou um choque. A culpa é do seu pai? A culpa é de quem? Mas quem nunca tomou um choque aqui, obedeceu o seu pai. Foi lá e não colocou o garfo. Não sabe nem qual é a sensação de tomar um choque, não queira saber. É péssima. Mas o que eu quero falar com esse exemplo? Deus está falando para você não fazer isso, mas você vai lá, desobedece, coloca a mão na tomada, leva o choque, e ele vai falar, tá vendo, pai, você deixou levar o choque. Porque a gente transfere a culpa. A gente não é capaz de reconhecer aquilo que estamos errando. Amém? Ele continua aqui dizendo, suportá-lo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, tudo aquilo que não dá para você, Deus entra no meio. Ele fala, epa, esse é seu limite, agora chegou minha vez. Então, meu irmão, até onde é o seu limite, você faz. Quando você não tem mais, não consegue mais, meu irmão, pode deixar que Deus já tomou conta. Ele vai lá e faz o que você está precisando. Amém? O que é que você está precisando que está fora do seu limite? Meu irmão, confia nele. Confia nele. Não veja chegando na vida dos outros e comece a ficar com inveja, não. Porque às vezes acontece isso, está chegando na vida do nosso irmão e a gente começa a falar, rapaz, eu tenho 30 anos de igreja. Nunca vi um negócio desse na minha vida. O irmãozinho entrou esse mês, já recebeu o carro, já recebeu. Sabe, meu irmão, você passar 30 anos dentro da igreja sentado, é uma coisa. Você passar 30 anos dentro da igreja na presença, é outra. Sabe por quê? Você vir para a igreja e ir embora para casa sem receber aquilo que está sendo instruído, você está voltando vazio. Mas quando você sai de casa já querendo receber, fala, pai, hoje eu estou indo receber aquilo que você disse que eu ia receber. E eu vou sair com aquilo que você disse que eu ia receber. Quantas pessoas já veio para a igreja para receber sua cura e saiu daqui curado? Quantas pessoas veio aqui para receber uma confirmação de Deus e receber a confirmação? Por quê? Porque às vezes a gente está deixando Deus agir. Eu vi uma peça de teatro muito interessante. Foi até, eu fiz na vila, até com o pessoal aqui, Érica, Rob, pastor Robson. E o Robson era Deus e ela era a pessoa. E toda vez que ela falava, senta aqui, pai, senta aqui e toma decisão por mim. Mas daqui a pouco ela estava empurrando Deus da cadeira e estava sentando no lugar e tomando as decisões por ele. Se a gente está confiando em Deus, e a gente está entregando a nossa confiança a Ele, meu irmão, deixa para Ele resolver. Porque a gente às vezes entrega para Ele, mas a gente não tem paciência. E já começa a duvidar se Deus vai fazer. Sabe qual é o problema do crente? A gente julga logo Deus porque está demorando muito. Às vezes a gente está julgando muito Deus. Eu falei com Deus já faz 3 dias. Nada aconteceu. Eu já falei com Deus faz 1 semana e nada ainda, rapaz. Aí começa a falar, que Deus é esse? E começa a duvidar. Aí o diabo entra.
Ele vai falar no seu ouvido: está vendo que ele não está se importando com você? Está vendo que ele não vai fazer nada por você? Rapaz, sai dessa igreja. Ó, o irmãozinho está falando mal de tu. Sabe por quê? Porque como o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha, a gente dá a brecha. Amém? Então, fecha as brechas. Fecha as brechas. Não deixe ele entrar e fazer uma festa. Se é área de finanças, dizime oferta. Se é área de fé, meu irmão, acredite, vai com mais fé ainda. Não está acontecendo, começa a falar, vai acontecer. Amém? Não começa a duvidar de Deus. Sabe por que você vai dar ouvido ao diabo? E daqui a pouco você está culpando Deus, está culpando o diabo, está culpando seu marido, sua esposa, seu filho. Não dê espaço para ele. Vamos seguir aqui? 1 João 5,18, olha o que ele fala. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em... Peraí. Não vive em... Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar em mim. Diga assim, não pode tocar? Meu irmão, o diabo ele não pode tocar em você se você é nascido de novo. Então pare com essa desculpa de falar que é coisa do diabo. Pare de colocar seus erros nas contas das pessoas. O erro é seu, não é do diabo, não é da sua esposa, do seu esposo, de Deus, não. O diabo ele não tem poder nenhum. O diabo, vamos falar, ele é um cachorrinho na coleira. Ele vai até onde você dá o tamanho da coleira dele. Mas daquilo ele não pode passar. Então, meu irmão, se você der uma corrente grande para ele, ele vai longe. Mas se você amarrar ele pequeno, ele vai ser bem pequenininho. Então, quem estabelece o limite para ele é você. Se você não quiser nem ver ele na sua frente, você fala, ei, desaparece. Porque às vezes a gente está brincando, mas ele não brinca. Digo, o diabo ele não brinca. Sabe, a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Vou falar para você, o diabo ele não pode te matar. Ele não pode te matar, você que é filho de Deus. Mas ele veio para roubar e destruir. Ele não pode fazer isso se você é filho de Deus. Mas se você der uma brecha, ele vai te matar. Ele vai roubar e vai destruir. Ele vai te matar espiritualmente. Ele vai roubar a tua salvação e vai destruir com você, meu irmão. Não dê brecha para ele, porque ele não está brincando de ser diabo. E a gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de ser crente, meu irmão. Jesus está às portas. Se você não acredita, eu acredito. Ele está às portas. A gente não pode brincar de ser, eu estou indo para a igreja, eu sou crente. E lá fora está vivendo uma bagaceira. Amém? Não existe nada de oculto para Deus. Nada de oculto. Aquilo que você faz, ele vê. Amém? Então não dê lugar ao diabo. Sabe por que o diabo ele é tão fraco? Que em Apocalipse 20 fala que um anjo, diga um anjo, não é uma legião, é um anjo, vai vir prender o diabo por 1000 anos. E diga assim, e Deus colocou o Espírito Santo dentro de mim, que é mais poderoso que um anjo. Meu irmão, se um anjo vem prender o diabo, imagina eu e você que tem o Espírito Santo dentro. O que é que a gente pode fazer? A gente não está sabendo usufruir que o Espírito Santo está nos orientando. A gente está deixando passar as coisas de lado. A gente não está pedindo orientação para ele. A gente está fazendo tudo na nossa força. E não é assim que ele fala. Ele fala para você buscar ele. Ele fala, ei,
Entra no teu quarto e ora em secreto comigo. Conversa comigo. Abre teu coração comigo. Fala comigo. Quantos estão fazendo isso? Então, meu irmão, começa a falar mais com ele. É em secreto mesmo. Se você não quiser que o diabo escute sua oração, vai orar em línguas. Sabe por que o diabo ele não entende línguas? Ele só entende sua oração natural. Então, se você quiser manter um segredozinho, vai lá. Deixa ele bem fofinho, bem... Aí, rapaz, é isso aí. O que eu acho interessante é que a gente sabe que tem o Espírito Santo dentro e não usufrui. Porque qualquer coisa a gente está dando desculpas. Então, meu irmão, a partir de hoje, para de dar desculpa. Fala, eu não posso ser um crente cheio de desculpa. Eu tenho que ser um crente que age. Começa a falar. Deus disse que eu posso, eu posso. Deus disse que eu tenho. Você não está vendo, mas você tem. Sabe, eu peguei um exemplo do apóstolo Sérgio Pessoa, que ele vai estar aqui de novo no Atos 29. E eu peguei o exemplo dele, que ele disse que ele olhava para a garagem dele, não tinha nada. Mas ele fazia. Tit, tit. As pessoas passavam e olhavam e falavam, esse cara é maluco, esse cara é doido. Mas ele não deu atenção. Ele continuava. Tit, tit. O carro estava lá? Não. Mas no outro dia, obrigado, pai. Tit, tit. E depois ele estava usufruindo do carro. Então, meu irmão, começa a colocar em prática aquilo que você está vendo. Se o diabo falar, ei, rapaz, tu está fazendo isso para quem? Tu está ficando maluco? Tô. Aí você fala, o que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Tem um carro não, vai lá e começa. Começa a declarar. Ainda pode fazer melhor, fala, eu quero ele com plástico, ainda com cheirinho de novo. Eu tenho minha casa ainda não. Meu irmão, começa a fazer. Começa a declarar, começa a fazer alguma coisa. Mas haja, compra um terreno, faz alguma coisa. Dá o primeiro passo. Porque Deus, Ele é aquele que quer te presentear. Mas você tem que querer receber. Porque não adianta a gente só falar e ainda está duvidando. Eu estou falando com Deus, mas não está acontecendo não. Já quebrou tudo que você falou. Pai, você declara um carro hoje, eu quero um carro desse tal jeito hoje. Amanhã fala, não, mas eu queria esse carro. Não, mas, rapaz, eu vi um irmão com um carro, podia ser daquele. Meu irmão, decide o que é que tu queres. Fala aquilo que você quer para Deus especificamente. Sabe por quê? Porque vai terminar você indeciso, vai terminar não chegando nada e você vai botar a culpa para alguém. Amém? Então começa a usufruir, começa a falar em fé. Você é crente, você tem que viver andando em fé. Começa a declarar, começa a falar, rapaz, eu quero isso. Eu não posso deixar o diabo falar que eu não tenho, porque eu tenho, eu posso. Aí fala, mas eu não tenho real na conta. Fala, eu não tenho, mas está chegando. Mas nem conta eu tenho, vai lá e abre. Meu irmão, hoje em dia é inadmissível uma pessoa sem Pix. Não sei se Deus está falando com alguém, mas é inadmissível uma pessoa sem Pix. Porque vai chegar a bênção de pessoas que você nem conhece. E o canal mais fácil hoje está sendo o quê? O Pix. Meu irmão, até nisso, os caras para tentar roubar, fazer alguma malacutaia, mas Deus vai lá te abençoar por ele. Amém? Não, surgiu muito, está tendo muito golpe de Pix. É o canal da bênção. Está tendo, mas é nos outros, no meu não, no meu vai vir bênção. Porque minha conta está protegida. A minha casa
está protegida. A minha família está protegida. Então começa a declarar, meu irmão. Não deixa o diabo falar que você não pode. Você pode. A Bíblia fala que você é mais que vencedor. Geração eleita. Geração eleita. Sacerdócio real. Embaixador de Cristo. Meu irmão, você não é pouca coisa não. Porque o diabo, ele sabe quem é você. Ele sabe que não pode com você. Ele sabe a sua grandeza e ele ainda sabe quem está com você. Mas às vezes é a gente que não está sabendo. Ele fala, rapaz, o diabo olha para mim, para você e fala, rapaz, o cara tem tudo isso e não sabe. Eu tinha e perdi. Porque ele perdeu. A palavra fala que ele vai ser jogado, ele e o inferno num lago de fogo e enxofre para o século dos séculos dos séculos. E não é só ele não, é quem não segue a Cristo. Então, eu vou estar lá no grande dia. Que logo, logo, ele está vindo. Amém? Então repita comigo assim, eu não posso culpar o diabo pelas minhas culpas, pelos meus erros. Eu tenho que consertar. E confiar no Espírito Santo. Confia nele, meu irmão. Confia nele. Entrega a ele. Sabe, meu irmão, eu já falei esse testemunho meu umas 200 vezes. Vou falar de novo, porque o testemunho é meu. Eu trabalhava numa empresa de ultraleve aqui em Caruaru. E meu salário não estava lá essas coisas. E eu ganhava comissão, aí meu salário ficava bom, porque eu ganhava comissão do que eu fazia. Mas minha comissão foi cortada por um erro que eu não tinha feito. Mas o erro caiu para mim. Depois de provado que o erro não foi meu, minha comissão continuou cortada. Aí eu peguei e saí do serviço, comecei a fazer serviço para mim, trabalhando para mim. E eu falei e declarei, eu só volto a trabalhar agora num emprego que eu receba tanto e tanto. E eu possa dizimar tanto. Aí um certo dia eu estava fazendo serviço num avião lá. Chegou um dono da oficina e falou, tu não está trabalhando mais com fulano não? Eu fiz, estou não. Ele fez, tu quer quanto para trabalhar comigo? Eu disse, eu quero tanto. Ele fez, está contratado. Então, aquilo que você fala, você tem que sustentar. Aquilo que você fala, você tem que confiar em Deus, porque vai acontecer. Aquilo que você fala, você tem que correr atrás. Porque quando eu falei, eu vou fazer isso, eu não fiquei parado em casa sentado, não. Eu estava trabalhando e o patrão chegou para mim, porque, o meu patrão agora, né? Chegou para mim porque eu estava fazendo o serviço que ele queria que eu fizesse na oficina dele. Então não fica parado. Porque às vezes a gente está pedindo emprego, querendo um salário alto, está em casa sentado, daqui a pouco está culpando Deus, está culpando o diabo, está culpando os outros. Sabe por quê? Porque Deus fez o homem para trabalhar. Então, meu irmão, se você está desempregado e você quer um salário bom, declare, mas vá atrás. Não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo fazer uma festa nas suas finanças, na sua vida, na sua casa. Diga, eu que dou lugar. Não, você não dá lugar, diga, eu não dou lugar. Eu fiz uma pegadinha mesmo, eu falei para querer. Eu queria ver o que você ia falar. Amém? Diga, eu não dou lugar para o diabo, porque eu sei quem habita em mim. Então, aquele que habita em você, meu irmão, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, meu irmão, se prepare para receber presentes inesperados. Não é, pastor Hinaldo? Aí. Meu irmão, quando você chegar e escutar um carro buzinando na sua casa, de frente à sua casa, com um lacinho em cima. Não duvida não, foi Deus que mandou para você.
Porque ele vai saber quem foi. Quando chega com um lacinho em cima, a pessoa já sabe que é um presente, né? E ainda vai ter um recadinho lá em cima, do painel. Deus mandou te dar, não vai nem se identificar. Se você está esperando, meu irmão, continue esperando. Não fique com agonia, não. Porque Deus sabe o momento certo. E se você está pedindo um carro e não tirou habilitação, não vai chegar, não. Tem um tiro de habilitação, meu irmão. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu estou querendo ir para os Estados Unidos, dar uma volta lá em Chicago. Mas acho que não vai chegar porque eu ainda não tirei o passaporte, mas eu vou tirar. E na hora que eu chegar, eu vou subir aqui em cima da testemunha, eu vou para Chicago. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus que eu sirvo. Eu confio por Deus, aquele que salvou a minha vida, fez lá na cruz. Que ele foi lá na cruz e fez, eu vou morrer por você. Amém? Então, meu irmão, começa a servir a Cristo. Começa a escutar a voz do Espírito. Porque ele é aquele que lhe orienta para o caminho certo. Sabe, eu trabalho com essa parte de aviação. E eu gosto muito de exatas. Eu adoro matemática. Eu amo matemática. E eu fui me aventurar em fisioterapia. Fui fazer faculdade de fisioterapia. Meu irmão, foi o que aconteceu. Primeiro período, reprovado em anatomia. Segundo período, reprovado em anatomia. Terceiro período, reprovado em anatomia. E eu perguntei, Deus, por que isso? Eu estou gastando dinheiro, não consigo passar numa matéria dessa. Ele fez, você me consultou antes de estudar? Meu irmão, até hoje eu me lembro da voz, ele falou, você me consultou antes de fazer a matrícula? Aí depois eu fui fazer o que realmente eu gosto, né? Fui fazer engenharia, e lá eu comecei a passar, porque era matemática, e matemática é muito fácil. Não tem uma coisa mais fácil que matemática. Porque é ciência exata. É exato, não tem. Amém? Então, meu irmão, pega firme naquilo que foi ensinado hoje. Não dê lugar para o diabo, mas dê lugar para a voz do Espírito. Começa a escutar aquilo que ele está lhe falando. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Rapaz, eu estou orando para Deus para ficar mais bonito ainda. Já estou indo até para a academia. Foi depois da aula do pastor Hinaldo aqui, que eu fiquei ali parado. Eu falei, rapaz, eu tenho que me movimentar. Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, porque vamos sair daqui, Pai. Recebendo mais de Ti, Pai. Deixando as desculpas de lado, Pai. E seguindo para o alvo, Pai, que é você, Pai. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui com ouvidos atentos, Pai. A Tua palavra, Pai. Porque é aquela que nos ensina, Pai, o caminho correto a qual devemos ir, Pai. Muito obrigado, Pai, porque não queremos nada mais, nada menos, Pai, do que estar na Tua presença, Pai. Do que estar na Tua presença, Pai. Servindo a você e seguindo a você, Pai. Muito obrigado, Pai, porque não vamos dar espaço para o diabo, Pai. Não vamos dar espaço para que ele possa nos afastar dessa presença, Pai. Porque está chegando o grande dia, Pai, que vamos estar com você face a face, Pai. Ceando com você, Pai. E você nos chamando de filhinhos amados. Face a face. Feito o apóstolo Paulo falou, hoje te vejo como um espelho embaçado. Escutamos tua voz, mas chegará o dia que te veremos face a face. Face a face. E está chegando, Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque está vindo, Pai. O Senhor está vindo levar os seus filhos. Muito obrigado, Pai, que isto está e vai acontecer logo, logo, Pai. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus.